Olá, o nosso Conversa de Peso de hoje volta a falar de um assunto palpitante, no duplo sentido da palavra, evidentemente, né? Tá de volta com a gente aqui, nosso querido doutor Luiz Fernando Benini, personagem habituê do nosso Conversa de Peso, já da nossa Vale TV, que, claro, é uma autoridade em cardiologia e hoje vem conversar mais um pouquinho com a gente sobre o que tem de novidade, doutor Luiz Fernando Benini. Especialmente aqui na nossa região, no nosso Vale do Sino, mas é uma novidade em termos globais, né? A gente está falando aí de algo que vai poder antecipar em muito o diagnóstico precoce, né, de alterações na nossa frequência cardíaca e aí podendo, claro, dar uma longevidade com saúde para aquele que nem sabe que vai ficar doente, talvez. É isso, doutor? Muito bem-vindo. Boa noite a todos. Eu acho que é a terceira ou a quarta vez que eu já venho no teu programa. Esse ano é a segunda, essa semana é a primeira ainda. Bueno, então a gente veio para falar de uma coisa moderna, uma coisa nova atualmente, que é um biomarcador, um novo biomarcador para cardiologia e que consegue nos antecipar em muito problemas cardiovasculares, problemas cardíacos derivados tanto da hipertensão como do próprio envelhecimento, que é a velocidade de onda de pulso, que é um exame que já está considerado como classe 2A na Europa, aqui no Brasil já está em 2B, passando para 2A também, que é um exame que a gente se especializou, a gente passou uma semana com experts na Santa Casa, que trouxeram essa experiência da Grécia, Portugal, da Argentina, que tem um doutor muito bom que só estuda isso, e a partir daquilo, então, a Cardios, que é uma empresa brasileira, pegou o aparelho alemão, juntou com softwares austríacos e trouxe para o Brasil e fez esse aparelho que a gente está começando a realizar os exames agora em Novo Hamburgo, uma das primeiras cidades a realizar isso, além de Porto Alegre e Caxias. Você está me falando que no Brasil isso é uma grande novidade, né? Essa semana ainda estava numa live com pessoas de todos os estados e algo ainda muito pouco utilizado. Engatinhando porque é uma coisa nova, mas uma coisa já aceita pela sociedade médica e já categorizada no seu nível de evidência, porque é baseado em vários estudos e numa máquina que agora é disponível. Antes era só em laboratório, agora nós temos um aparelho que eu consigo fazer isso no consultório ou, no nosso caso, na cardiologia do Hospital Regina, onde nós já temos o aparelho disponível para quem solicitar, ou para os médicos, para os clínicos. É um exame que ajuda muito os reumatos, os nefro, os neurologistas, mas principalmente o cardiologista, devido aos dados hemodinâmicos que ele oferece. E, incrivelmente, ele não é um exame invasivo, doutor. Não, exatamente. É um exame 20 minutos o paciente sentado, 5 a 10 minutos o paciente imóvel, o paciente senta numa mesa com a mão exposta em absoluto silêncio, e um aparelho mede então a pressão dele e mede a volta da pressão, porque a nossa pressão é uma onda pulsátil que na periferia, nos órgãos internos, vai se transformando numa onda contínua para não atrapalhar os órgãos, para não ferir os órgãos. Essa onda pulsátil, ela vai e ela volta. Ela vai e volta com uma certa velocidade. À medida que nós envelhecemos, à medida que nós, ou por fatores de risco, ou pela própria idade, envelhecemos, a nossa camada média do vaso começa a endurecer, começa a ficar mais rígida. E em sendo mais rígida, a velocidade é maior. Isso é uma coisa de mecânica, para quem entende mecânica de hidrodinâmica. E a onda volta mais fácil, mais rápido, e esse aparelho então mede essa onda que volta, e baseada também na pressão aórtica central, que ela consegue medir por um sensor, logicamente não invadindo, essa velocidade de pulso, uma outra coisa chamada Index Augmentation, Index, que é uma diferença das pequenas artérias com as grandes. Ele consegue juntar todos esses dados hemodinâmicos, jogar num software e com isso, junta tudo isso e estima com que idade a pessoa teria que ter com aqueles dados. E aí tu que tem 38,
tu vai ter vasos de 38, 39 que seriam normais, tu pode ter vasos de 30 anos e tu seria uma coisa chamada supernova, supernormal vascular aging, ou tu pode ter os vasos muito envelhecidos com essa velocidade muito alta, que é chamado de EVA, que é um envelhecimento vascular acelerado. Aí, doutor, o que o senhor faz com isso? Com isso eu consigo pegar uma pessoa que está no intermeio, classificá-la de um risco maior e começar a tratá-la mais cedo, mais eloquentemente, e com o paciente vendo, ele começa a tomar atitudes mais agora, em vez de aguardar. Não, o paciente tem 133 por 84, ainda não está nos níveis considerados hoje hipertenso, ainda é um pré-hipertenso, antigamente era pressão arterial normal alta, hoje é chamado pré-hipertenso. Eu consigo classificar ele de um nível para cá, por causa do VOP alterado, e começo a fazer o tratamento mais precocemente. Doutor, foram mais de 100 exames realizados aqui em Novo Hamburgo. Eu já fiz mais de 100 exames. Eu tenho um colega em São Paulo que já fez quase 500. E tenho mais um colega que também tinha um número muito grande, que é lá no Nordeste, que é um dos doutores também que estuda isso. Essa experiência está se transformando em dados, que nós estamos jogando tudo no Excel, num programa, e nós vamos ter, inclusive, a normalidade brasileira, porque, por enquanto, nós estamos com os dados comparando teus vasos, com os europeus ou com os americanos. E nós estamos criando uma base de dados nossa do Brasil. Evidentemente que é a aterosclerose que leva a esse enrijecimento. Ela exatamente, a aterosclerose, como tu falou, a arteriosclerose. A aterosclerose é uma doença da camada íntima, aquela camada que fica encostando no sangue, onde se forma a placa, etc. E nós estamos falando da camada média, a camada que fica no meio da artéria, e isso então é a arteriosclerose, e esse exame prevê isso e solicita que você tome mais atitude que você já tomou. Doutor, o senhor precisa tratar mais esse paciente, precisa entrar com estatina mais cedo, ou com uma estatina mais poderosa, precisa tratar a hipertensão com drogas mais poderosas ou doses maiores, para trazer esse VOP e que em meses já retorna ao normal. Em tratamento, isso aconteceu comigo. Eu fui num congresso, quando o primeiro aparelho chegou, que era ainda nem computador, e o Dr. Barbosa, que é o nosso mestre desse estudo aqui do Rio Grande do Sul, ele fez em mim o exame, e eu tinha 6 anos de idade vascular, idade biológica estimada, né? Vamos dizer, nós não medimos a idade do paciente, a gente estima através desses dados. E a minha estimativa era de 6 anos a mais. Baseado naquilo e tomando atitude, como eu vejo nos pacientes, que quando vem o exame, eu emagreci 5 ou 6 quilos, comecei a tratar a minha hipertensão, porque eu era um pré-hipertenso, comecei a tratar a hipertensão, e hoje, 4 meses depois, num outro congresso que teve em São Paulo, ele repetiu o exame em mim, são todos exames novos, isso aí começou um pouquinho antes da pandemia, e eu já estava com a minha idade biológica igual à idade cronológica. Ajustado. Ajustado. É claro que isso impede que amanhã ou depois o senhor tenha que fazer um cateterismo, um exame invasivo, mesmo... Não, se houver a progressão da doença, é claro que não. O exame é pré essa doença. Mas é o que impede que tu vá mais rápido para... Exatamente. Eu tenho vários pacientes... Para medidas mais duras, O paciente, deixa eu mostrar esse exame, pode Por favor, alcançar. Isso é um exame, como o exame se apresenta, com as curvas de pressão, porque são 3 tiros que ele mede, faz 3 vezes isso aí para tirar uma média, e calculando a pressão, então, na aorta central, o Augmentation Index e a velocidade de onda de pulso, que não pode passar de 10, mas cada pessoa tem uma idade proporcional à sua faixa etária. Então, esse paciente aqui tinha 60 anos, mas a idade vascular dele mostrou 68. Então, esse paciente que nem queria se tratar, nós não estamos citando o nome, não, doutor, não vou me tratar dessas coisas. Quando viu isso aqui, ele disse, opa, eu preciso tomar uma atitude. Isso aqui está correto, doutor? Tá, são dados hemodinâmicos. Então é um paciente que vê isso aqui e pensa, pô, eu já estou com meus vasos estimados quase 10 anos a mais, então eu tenho certeza que ele vai perder peso, ele vai tratar o diabetes melhor, ele vai tratar a hipertensão, ele vai voltar à idade. E daqui 3, 4 meses, se ele me ajudar, eu repito esse exame e eu já consigo resultados evidentes. Bem melhor que esperar um eletrocardiograma, bem melhor que esperar uma ecocardio,
que são exames que demoram mais tempo para apresentar uma melhora. Doutor Benini, a gente não tem nenhuma dúvida de ficar puxando as orelhas também, né? Não bastasse o médico puxar as orelhas. Do quanto uma vida saudável, ela leva a muitos benefícios que a gente nem imagina, né? Mas o senhor está me dizendo que tem fatores diferentes aqui, né? Sim. A genética é um fator importante. Genética. Os hábitos de vida, de consumo da pessoa é um fator muito importante. Tudo é importante. Vai envelhecer de um jeito ou de Nós outro. vamos envelhecendo. Esse exame, inclusive, mostra o contínuo de envelhecimento cardiovascular, diferente do outro contínuo cardiovascular comum que todo mundo conhece, que são, nós temos fatores de risco, os fatores de risco levam à aterosclerose, levam ao infarto, e aí a pessoa começa a degringolar, começa a alterar o rim, os outros órgãos e acaba morrendo. Morte súbita ou morte cardiovascular aos 70, 80 anos. Esse exame mostra um outro contínuo, o contínuo de envelhecimento, pegando então a pressão na aórtica central, pegando a velocidade de onda de pulso alterada, mostrando a rigidez dos vasos. Essa rigidez traz a onda que bate no coração antes do tempo, porque é mais rápida, e começa a hipertrofiar o coração, começa também a dar infarto e o mesmo contínuo. Então as duas coisas se encontram visto de outra maneira. Essa é a ideia. E realmente sim, quanto mais antes tu atuar nesses mesmos fatores de risco, melhor. Mas eu tenho pacientes que não têm muitos fatores de risco e já estão com o envelhecimento um pouco mais acelerado. Eles precisam tomar outros tipos de atitude. Isso tem a ver com a falta de medicamento ou só com o hábito alimentar? Às vezes falta de exercício, emagrecimento é importante. Tabagismo, Hoje em dia doutor? sabe-se que a perda de 3 quilos, ouçam bem o que eu estou dizendo, 3 quilos, o paciente não precisa voltar ao seu peso quando tinha 20 anos. 3 quilos já influi muito no metabolismo interno, em todos os fatores que nos criam essa coisa inflamatória por dentro. Porque toda doença, hoje em dia, cardiovascular, é considerada como a oxidação de certos elementos e é uma doença inflamatória. Inclusive, até o próprio envelhecimento é algo inflamatório. E a perda de 3 quilos já é significativo para essas mudanças. Claro, se tu perder 5, 6, melhor. Mas cerca de pessoas muito obesas, 10% da perda do peso, ou numa pessoa não tão obesa, com sobrepeso, a perda de 3 quilos, já denota importância e marcantes mudanças nesse exame e em todo o resto do aparato. Qual é a relevância do tabagismo aí em veias mais envelhecidas? Envelhece. Assim? O tabagismo é um vício, uma droga, causa uma doença que envelhece tudo. Pele, como vocês sabem, coração, pulmão, gerando todas as doenças pulmonares, bronquite, enfisema, etc. Mas também envelhece os vasos. Por quê? Porque ele é um grande formador de oxidação interna. O cigarro tem mais de 4.000 substâncias conhecidas. Nosso sangue carrega isso. E nosso sangue está carregando isso. Isso entra através do monóxido de carbono e outras coisas e gera alterações que só com a interrupção do fumo é que vai conseguir melhor. Doutor, o doutor Luciano Benini quer mostrar, me desafiou a fazer o exame, eu vou fazer. No final da nossa conversa a gente vai botar o resultado dele aí. Mas eu já estou preocupado, evidentemente, né? Como um bom gordo sem vergonha, doutor. Como obeso sem vergonha, vamos dizer assim. É importante que eu te diga, eu vou pegar teus dados hemodinâmicos do exame que vai estimar. Certo. Porque senão já cria aquela história, não, o doutor dá a idade da gente por dentro. É que não é isso que importa, né? Ele estima que, baseado com esse VOP que tu tem, essa pressão sistólica central, esse índice aí que eu falei, junta tudo, joga num algoritmo, joga num programa e vai dizer, fulano, os teus vasos são estimados em 60 anos. Se tu tiver 60, tá bem. É a tua idade. A síndrome eu tô com 45, mas vai aparecer 60. Estou me preparando psicologicamente para isso, né, doutor? E para tomar um puxão de orelha depois também. A síndrome do avental branco pega também nesse caso? Hein? Não. A síndrome do avental branco é um fenótipo, né? É um fenótipo que a gente chama de hipertensão.
Quando nós calculamos... Não tem esse efeito nesse exame. Não tem esse efeito nesse exame, porque primeiro o paciente fica muito... Tu tem razão, a pergunta é muito boa. O avental branco é uma entidade, é um fenótipo de hipertensão. No consultório, o paciente tem uma certa pressão, na rua, 1 hora, 2 horas depois, teria outra. Por isso que a gente criou o MAPA, que é um aparelho parecido com esse, mas que mede a pressão a cada 20, 30 minutos durante as 24 horas. O Holter aquele? É o MAPA. É MAPA? MAPA. O Holter é um exame que avalia o seu coração 24 horas. Mas os dois ficam com a bolsinha do lado. Um fica com uma bolsinha menor, hoje em dia o examezinho está desse tamanho, e o outro é uma bolsa um pouco maior que vê a monitorização ambulatorial da pressão, Tá bem. MAPA. E esse é que me dá esse fenotipo. Tem o hipertenso jaleco branco, tem o hipertenso que é hipertenso, tem o normal, que não é nem hipertenso no consultório nem fora, e tem o mascarado, que é aquela senhora de idade que vê o médico, fica tranquila, mas chega em casa, está cheio de problema e a pressão sobe. Então, são 4 fenótipos que o MAPA dá. Não, esse exame não está vendo isso. Esse exame está vendo outro Não tipo tem de elemento. como enganar ele. Ele vai dar um... E mesmo que tu momentaneamente tivesse com a pressão, porque tu está na frente do médico, a gente já está ensinando devagarinho um técnico fazer, e o ideal seria até que o paciente ficasse sozinho, mas eu preciso depois avaliar o exame, eu preciso dar o resultado para o paciente, e o exame não é tão fácil de fazer, porque ele precisa de um laudo eloquente que o outro colega entenda, porque senão não adianta ficar estudando hemodinâmica central, hemodinâmica de vasos, augmentation index, resistência periférica. Eu tenho que transformar tudo isso num palavreado, num laudo que seja compatível com o colega, com o paciente, e que o colega entenda também. Rigidez arterial, então, Rigidez. é a palavra... É a palavra-chave. Ele determina qual é a tua rigidez da artéria. Que não tem nada a ver com entupimento necessariamente. Não, eu não vejo entupimento. Claro que se a artéria estiver mais rígida, muito rígida, provavelmente esse paciente já tem alguma coisa. Não, mas eu não vejo isso. Isso só um cateterismo mesmo, cintilografia? Uma angiotomo, hoje em dia é mais moderna, um exame um pouquinho menos invasivo ainda, que é angiotomo, e aí sim, score de cálcio, e levando o paciente a cateterismo ou não. Tem gente que pergunta, mas doutor, o senhor já vai me indicar o cateterismo só com a minha consulta? Porque com a experiência que a gente sabe que aquilo é angina, e pelo eletro está vendo que tem Em algum já uma lugar obstrução tá obstruindo. em algum lugar nas coronárias. Tem certos pacientes que a gente consegue dizer até qual a coronária. Aí, uma vez eu tive um paciente que eu disse, o senhor vai agora direto para o cateterismo no Regina, o senhor deve estar com entupimento nesse ponto. Por quê? Porque era uma angina muito eloquente com pequenos esforços, normalmente é a descendente anterior. E aí eu apontei um ponto e mostrei para ele, vai ser aqui. Dali uma semana ele voltou e disse assim, o senhor errou. Eu digo, errei a coronária? Não, era meio centímetro mais abaixo. Que maravilha. Dr. Luciano Benigni sempre trazendo novidades da área da cardiologia para nós, evidentemente, um assunto palpitante, né, doutor? É uma das maiores pandemias que o mundo vive, né? Sim. A gente fala hoje dessa doença pandêmica que é o corona, mas a gente esquece que tudo aquilo que estiver generalizado no globo, né, em critérios especiais da OMS, são pandemias, né? Nós temos uma pandemia do sobrepeso e da obesidade, né? Perfeito. Ninguém fica tomando partido tanto, mas é importante. As crianças estão ficando obesas, tu vê, tu caminha hoje na rua, mais da metade das pessoas que tu vê estão muito aumentadas de peso. É importante isso aí. Isso é outra pandemia. A hipertensão, nós estamos hoje em dia no Brasil com um número parecido com 30%, 33% de hipertensos. Imagina. Porque também os níveis, A gente a vive medicina, uma dicotomia, os né? níveis da hipertensão foram os níveis normais, lembra? Quando me formei era 15/9, 150/90. Hoje em dia, depois passou para 140/90. Hoje em dia nós estamos falando em 135/85, mas tem gente dizendo que tem que ser 12/8. Os americanos dizem, é 12/8. Uma pressão acima disso seria uma Já pressão é alterada. risco. Doutor, Vai crescer o coração, vai crescer o Vai ter coração, insuficiência vai cardíaca. insuficiência cardíaca, infarto, angina, stroke, derrame. Então, como os níveis cada vez foram baixando mais, de acordo com todos os estudos, porque tudo isso é baseado em estudos, eles pegam 10 mil Benini com 12/8 e 10 mil Rodrigão com 14/8 e olham, quem
quem evolui melhor. Doutor Luiz Fernando Benini, na última vez que esteve com a gente, em março, tocou violão para nós, cantou, aliás, diga-se de passagem, com muito sucesso. Foi longe essa nossa entrevista aqui, mas também contou história. E eu te perguntei, doutor, separa uma história especial de uma das suas andanças pelo mundo. A outra do Egito ficou famosa e logo depois a gente teve mais uma história do Egito com outro médico. Graças a Deus não foi o doutor Fernando Benini, está tudo certo. Mas hoje ele separou uma história especial para a gente, direto de Hong Kong. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Nós somos o novo, mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o médico cardiologista, Dr. Luiz Fernando Benini, nosso sócio aqui no Conversa de Peso, na nossa Vale TV, sempre trazendo novidades da área da cardiologia. E hoje falamos de VOP, velocidade, onda de pulso, que é um exame moderníssimo oferecido aqui no nosso Hospital Regina, né? no consultório do doutor, mas também para médicos que atendam dentro do Hospital Regina. E que mede a rigidez arterial. Já me comprometi com ele, estarei lá, mesmo naquela, já perguntei como é que é o avental branco, já preparando alguma coisa, alguma alteração, porque que não tem nada a ver. Vamos fazer ela e vamos trazer o final da nossa entrevista aí, para ilustrar esse exame. Mas provocava o senhor também, né? Sim, claro. Belas histórias, né? O doutor Luiz Fernando Benini, que gosta de viajar, que sempre que pode está tocando com a turma, com os amigos também. Mas nós contamos uma história do Egito a última vez. O senhor me disse assim, na próxima eu vou contar uma de Hong Kong. Eu anotei isso, doutor. Bueno, então tá, estávamos nos anos 90 e a gente queria visitar o Japão. E a KLM te dava uma seguinte viagem. Em vez de ir para o Japão direto, parando em Hong Kong, tu ia até Amsterdã, ganhava 2 dias, Hong Kong, 2 dias, e aí ia para o Japão. Naquela época a gente viajava quase 20, 30 dias num mês para fazer uma viagem dessa. E aí a gente foi para a KLM, a viagem iniciou gozada, porque no aeroporto da KLM, depois nós ficarmos 2 dias lá, quando a gente chegou no aeroporto para vir para Hong Kong, que é quase atravessar o mundo, a guria me diz, num inglês muito macarrônico, inglês holandês, macarrônico não, mas um inglês que para mim era que ia me mudar de classe. Eu digo, me mudar de classe? Que história é essa? Porque eu sempre viajava, e ainda viajo, sempre de blazer. A minha esposa estava super bem arrumada, sempre está bem arrumada, graças a Deus. Mas, enfim, sempre bem arrumados. E quando ela nos viu, ela nos trocou de classe. Eu pensei, mas que trocar de classe? E aí, quando a gente entrou no avião,
nos dirigimos à direita, como sempre, para procurar a guria disse, não, wait, é para cá, e nos botou na primeira classe. Opa! Cara, foi uma viagem, meu Deus. Começou bem. Começou bem. Então nós viemos de Amsterdã até Hong Kong em primeira classe. Bueno. E aí ficamos num hotel, e aí a gente perguntou, naquela época estava começando a moda das webcams, webcameras, aquelas câmerazinhas. Handcams. Hã? As handcams. Handcameras, não web. Web é uma coisa... Veio uma depois, palavra- essa veio depois. Handcameras, que é aquelas câmerazinhas, e eu queria comprar uma e pensei, vou comprar no Japão. Aí quando nós estamos em Hong Kong, eu expliquei para o cara, para alguém, conversando, o cara disse, não, tu tem que comprar aqui. Aqui é o melhor preço. Porque aqui em Hong Kong não tinha uma região livre de impostos, ou era um local livre de impostos melhor que no Japão. Eu digo, e aí nos indicou um shopping center que ficava 7 andares para baixo do nível da rua. Imagina. Descemos de elevador, porque o hotel era em cima, eu sabia que eu não ia me perder, estava por perto. E entramos num shopping que eram umas 50 lojas, todas de hand cameras, ou máquinas de fotografar, teleobjetivas, televisores, mas principalmente das câmerazinhas. E eu digo, é aqui que eu vou comprar? Comecei a me impressionar, daí eu me lembrei, só um pouquinho, no Brasil tinha aquele problema de adaptação, né? Nós sempre está brigando com o mundo, com o sistema, Com né? o sistema. PAU-M, Aqui NTSC. no Brasil era PAU-M, VSC, ITC, eu não sei, eu digo, bah, como é que eu vou comprar minha câmera agora? Compro uma câmera errada, nunca mais consigo me adaptar no Brasil, vou filmar a viagem no Japão. Pensei, bah, o Shure. Aí falei com a Odete, ela disse, não, mas tu não trouxe o telefone dele. Tu achava que tu ia comprar no Japão, mas me esqueci de trazer o nome. Digo, se o Shure estivesse aqui. O Shure era uma pessoa de Novo Hamburgo que morava já em Hong Kong, já no começo daquela questão de sapatos com a China e com a questão do couro. E eu não tinha o telefone dele, eu digo, bom, não vou comprar então, azar. Aí a Dete disse, eu preciso ir no banheiro, e entrou no banheiro, eu disse, querido, vou ficar te esperando aqui. E nisso uma guria me ouviu, eu disse, vocês são brasileiros? Eu disse, somos brasileiros, daí, e pelo jeito do Sul. Eu digo, nós somos do Sul. Ela disse, eu também sou. Tudo bem, como é que dá o teu nome? Fulano, ciclano. Mas onde é que cidade vocês são? Nós somos de Novo Hamburgo. Ela disse, não. Para com isso. Eu também sou de Novo Hamburgo. Eu digo, não é possível, tu é de Novo Hamburgo. A grande Novo Hamburgo. Eu era de Novo Hamburgo me encontrando naquela época, hoje em dia Hong Kong deve ter 7 milhões e meio, 8 milhões. Naquela época não tinha muito menos que isso. Eram anos 90, devia ter os seus 5, 6 milhões. Né? Os ingleses foram embora. Uma cidade gigante, enorme. Uma cidade enorme. E eu digo, encontro alguém de Novo Hamburgo. Aí eu perguntei, já que tu é de Novo Hamburgo, tu não conheceria um cara chamado Gilberto Shure, um cara muito famoso, muito querido, conhecido na cidade, e que ele me ensinaria qual a câmera que eu tenho que comprar, porque eu acho que eu vou comprar errado. Tu entende disso? Ela disse, não, eu não entendo nada disso, não me pergunta nada, como é que é o sistema do Brasil, eu não sei nada. O nome dele é Gilberto Shure, ele é meu amigo, jogou bola comigo, é meu paciente. Tu não teria, por acaso, o telefone dele? Ela olhou para mim assim e disse assim, serve aquele ali? E veio o Shure saindo do mesmo banheiro do lado, né, que a Odete tinha entrado. Veio o Shure e disse, Benini! Eu corri para ele, me ajoelhei e comecei a Qual é a apertar chance ele. disso acontecer, doutor? É impressionante. Pode me chamar. A história parece mentira. Parece uma mentira. tochada. Em Hong Kong, 5, 6 milhões de habitantes, eu preciso encontrar uma pessoa e ela está ali no banheiro onde eu estava, no 7º andar para baixo. Bom, com certeza foi comigo, resolveu. A moça era... É a namorada dele. Namorada dele esperando ele. Se quiser fazer isso em Voti, não consegue. Não Com consegue. respeito não em Voti, consegue. não é? Bom, aí o Shure me pegou, foi numa loja, eu já ia escolher a câmera errada. Ele disse, não, Benito, tem que comprar a Sony. Era Sony. E tem que ser esse sistema. E é essa aqui que tu vai comprar. Daí comprei. Aí ele olhou assim e disse,
Onde é que vocês vão agora? Eu disse, não, nada. Agora com essa câmera eu quero ficar com ela, vou subir no apartamento, vamos comer uma coisa. Não, vocês vão ver um show comigo. Eu tenho 4 ingressos para o Paul Simon. Olha só. E nos levou caminhando por entre os andares de Hong Kong, ele sabia sair, aí tu viu à noite, aí ele dizia, não, é lá naquela entrada, aí a gente ia, descia mais 2 andares, entrava por escada, de repente quando chegamos num... Dinheiro de graça. Num estádio, né? Um pequeno estádio, não um estádio. Um teatro. Um teatro, incrustado assim numa praça. Entramos, não tinha ninguém, eu disse, Shuri, não é hoje o show. Ele olhou, não, é daqui a 10 minutos. Em 5 minutos o teatro fez assim, ó. Depois ele nos levou até em casa, largamos a câmera, e era cedo, porque lá as coisas acontecem mais cedo que aqui, anoitecia precocemente, nos levou até a ilha onde é que ele mora, com um ferry boat daqueles, fomos conhecer a casa dele, e depois ele voltou, nos entregou no hospital e foi embora. No hotel, foi embora. Que maravilha. É a grande, história, é a né? grande Novo Hamburgo, doutor. Que vai mais ou menos daqui até Hong Kong, assim. É verdade. Cidadãos espalhados pelo... Doutor Luiz Fernando Benini, sempre uma honra conversar contigo. Obrigado pelo carinho sempre. Obrigado por trazer sempre essas novidades importantes para nós, para a nossa saúde, né? Para a nossa longevidade, para uma vida mais plena, mais feliz. Mas também por nos brilhantar sempre com belas histórias e cantorias. A cantoria fica para a próxima vez. Tá bom, eu agradeço. Bom, então estamos vendo aqui o resultado do Rodrigo. Bom, então aqui está o teu resultado do teu exame, Rodrigo, tá? Que chama-se análise do onda de pulso. Depois de te medir a pressão 3 vezes naqueles 3 tiros que ele deu, e o aparelho então mediu as tuas ondas, tanto a onda central quanto a onda que vai, quanto a onda que volta, porque no nosso sistema arterial a onda vai, mas onde ela se ramifica, ela também faz a onda refletida. E essa onda refletida se encontra com o final da onda sistólica que acabou de sair, só para te ver como é rápido a coisa. E a tua velocidade mostrou então no teu exame, depois dessas 3 medidas, desses 3 tiros, mostrou uma pressão sistólica lá na aorta de 106, que é normal, até 110 é absolutamente normal. Mostrou uma coisa chamada Augmentation Index, que nós estamos traduzindo por índice de incremento de um número muito bom, 13, porque ele iria de menos 11 até 52, tu está com um número muito próximo ao verde. E o último parâmetro, que é o mais importante, que é o VOP, que é a velocidade de onda de pulso, que está aqui. Foi 6,2 metros por segundo. Então, o teu sangue corre a 6 metros por segundo dentro do teu corpo. E qual seria o ideal, Benini? Entre 6 até 7,1, tu está no limite inferior. Quanto menor a nossa velocidade, mais dilatáveis, melhor a nossa Menos rigidez. Menos rigidez. Maior a nossa maleabilidade da artéria. Menos rígida. Se ela tivesse em 8, 7, 8, o teu vaso está rígido. Então isso me diz que, com tudo que tu está fazendo, apesar de ainda precisar realmente mudar alguns parâmetros em ti, tu está com cálculos que, jogados aqui para dentro do computador, analisados por um software americano, um software austríaco, me mostra que teus dados são de uma pessoa que tem 41 anos. Todos esses dados aqui agora vão me fazer um laudo para ti, que é o AOP, que é a análise da onda de pulso, demonstra um VOP de 6,2 metros por segundo e uma pressão sistólica central lá dentro da aorta, lá na saída da aorta, de 106. Muito bom. Então a tua aorta manda com 106 milímetros de Hg, 10,5 a tua pressão lá na saída. Hoje numa conversa de peso com cardiologista e contador de histórias, violeiro dos bons e também até cardiologista, né? Dr. Luiz Fernando Benini. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.